Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compassos alternados. Você sabe o que são compassos alternados? Eles também podem ser conhecidos como compassos complexos ou compassos irregulares, tá? São dois nomes que você vai encontrar aí na literatura. E por que eles são chamados de alternados? Alternados? O que alterna ali dentro, né? O que tem de diferente nesse compasso? Então vamos lá, vamos primeiro entender quais são os compassos alternados, geralmente que a gente conhece aqui, tá? Geralmente os compassos que tem um numerador ímpar, tá? Vamos lá, numerador ímpar com o denominador 8, que normalmente é a colcheia. São os compassos mais comuns, tá? A gente pode ter em 16, que seria a semicolcheia como unidade de tempo, né? Mas normalmente a gente tem um numerador baseado na colcheia, tá? Então vou dar dois exemplos aqui, que seriam o 5 por 8, é um compasso alternado, e o 7 por 8, só pra gente começar a entender o que é um compasso alternado, tá? E o que significa compasso alternado? Vamos lá. No conceito normal de compasso, né, é um compasso simples, por exemplo, se a gente vê o númerozinho 8 aqui, né, a gente deduziria duas coisas. No compasso simples, a colcheia seria a unidade de tempo, certo? Mas geralmente quando a gente tem um compasso 8, ele se trata de um compasso composto. O que é um compasso composto? É um compasso onde a unidade rítmica indicada aqui embaixo está dentro da unidade de tempo. A unidade de tempo, na verdade, ela é representada por algumas unidades rítmicas indicadas aqui embaixo, como é o caso do 6 por 8, que a gente tem 3 unidades rítmicas dentro de cada tempo, né? Então seria um compasso binário, que tem uma divisão ternária dentro do tempo, tá bom? E isso tudo para explicar aqui o compasso alternado. Então vamos lá. A gente teria quantas colcheias a gente tem aqui dentro desse compasso, de acordo com a indicação aqui em cima, né? A gente tem 5 colcheias. E como a gente poderia ler este compasso? Teria algumas possibilidades. Por exemplo, uma delas é ser um compasso quintenário. Tem um quaternário, né? Tem o quintenário. E a gente lê a unidade de tempo como se fosse a colcheia. Então ficaria 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Certo? Pois é, mas geralmente os compassos alternados, eles alternam diferentes unidades de tempo internamente no compasso. E como é que isso acontece? A gente não agrupa 3 notinhas no compasso composto? Então, a gente agrupa 3 notinhas aqui também e sobram apenas 2. Então, a gente agrupa essas 2 notinhas. Então, a gente tem uma alternância de uma unidade de tempo de 3 notas e uma unidade de tempo de 2 notas. E isso vai alterar a duração do nosso tempo. Não altera a duração da nossa unidade rítmica, que é a colcheia, que vai sempre ter uma duração constante. Tá? Isso não altera a colcheia, mas altera a nossa pulsação. Não é uma pulsação regular, é uma pulsação alternada. Vamos tentar só lendo aqui as colcheias para a gente entender como é que funciona essa mudança. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deu para entender que um tempo é maior que o outro? Então, são compassos alternados. Um tempo tem 3 unidades rítmicas e no outro tempo a gente só tem 2 unidades rítmicas. Deu para entender? E como é que ficaria no 7? Vamos lá, vamos escrever as nossas 7 notinhas aqui. Vou escrever tudo separado porque a gente pode fazer várias combinações, tá, gente? Eu meio que já fui indicando aqui, mais ou menos, agrupando, né? Mas vamos lá. Geralmente, a gente pode fazer alguns agrupamentos. Os agrupamentos também não são fixos, tá, gente? Ó, nesse caso aqui, a gente vai agrupar 3. Aí sobram 4. Como é que a gente agrupa? De 2 em 2. Então, a gente vai ficar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Deu para entender? Mas a gente pode agrupar de outra forma também. A gente pode agrupar, ó, 2, 3 e 2. E aí como é que ficaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E tem uma terceira forma. Esse compasso 7 por 8 ele é bem rico, né? A gente começou com 2, vamos botar mais 2. E o último aqui, ó, a gente bota em 3. Essa daqui, essa última aqui que eu falei, é bem comum, essa subdivisão. Aí vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Aí as pessoas perguntam assim, mas Ana Letícia, o pé, como é que eu bato o pé num compasso desses? Essa é a questão. O seu pé, ele vai variar. O que não vai variar o andamento é a unidade rítmica interna, que no caso é a colcheia, né? Então o pé, ele vai tocar com essa variação, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Sempre o pé vai acompanhar a pulsação rítmica. E essa pulsação vai ser alternada, como diz o nome de compassos alternados. A gente tem algumas outras possibilidades, tá, de compassos alternados. Inclusive, existem compassos alternados que eles podem não ser alternados também. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem alguns compositores que, por exemplo, 9 por 8. A gente pode dividir ele num compasso composto, correto? Correto, né? Eu boto 9 notinhas aqui, colcheia, colcheia. Gente, eu não estou agrupando para depois eu poder mostrar outros agrupamentos, tá? Então, ó, agrupei de 3 em 3, compasso composto, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu gosto mais até de ler de outra forma, eu leio 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Certo? Compasso composto, compasso que tem a unidade interna do tempo composta de unidades rítmicas, que nesse caso são a colcheia, que é a colcheia. Certo? Agora vamos tornar ele um compasso composto aqui. Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai pegar, ó, 3, 2, 2, 2. Transformei ele num compasso alternado, certo? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí mais uma pergunta surge. Ana Letícia, como é que eu vou saber se o compasso é alternado ou ele é composto? Gente, 90% dos casos ele vai ser composto, tá? E você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque o compositor, quando ele pensa num compasso alternado, geralmente, nossa, tô me borrando toda aqui. Geralmente ele agrupa os colchetes das colcheias. Então, nesse caso, ele iria agrupar desta forma, tá? Principalmente por quê? Porque como se trata de uma unidade de compasso que é muito comum ser composta e não alternada, se ele quer que essa contagem seja diferente, ele vai indicar na partitura com o agrupamento das colcheias. Deu para entender? Então, assim, essa informação que eu dei aqui não é informação para você ficar preocupado, não, tá? Por quê? Porque existe essa possibilidade, mas não necessariamente o compositor vai utilizá-la, né? Porque existe muita aplicabilidade maior, né? Digamos assim, se é que eu posso falar isso, do compasso ser composto em 9 por 8 e não um compasso alternado. Mas, por exemplo, no compasso 7 por 8 e 5 por 8, isso fica bem claro, né? A gente consegue entender que é um compasso que ímpar, com o numerador ímpar, e que a gente não consegue dividir binariamente, né? Nem em 3, nem em 2. Porque se fosse 6, a gente consegue dividir por 2, 2 tempos de compostos, mais 5 e 7 a gente não consegue. Deu para entender? Então, espero que você tenha entendido o que significa um compasso composto de dois tempos, um binário ternário,
E que isso fique aí na sua mente, que tenha sido útil esse vídeo. E até o próximo vídeo.